Olá, queridos, tudo bem? Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos mais um encontro aqui, para falar da palavra de Deus, para disseminar a palavra viva, a luz no mundo, Então, primeiramente, se você já está aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, através desse sininho para você receber a notificação de que já tem vídeo novo no canal. Nossos vídeos são semanais aqui. E também compartilhe com as pessoas que você quer que elas sejam edificadas pela palavra de Deus, Compartilhe, curte, para essa palavra ser disseminada para muito mais pessoas. Bom, queridos, e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre as sete igrejas de Apocalipse, O tema é: quem é você das sete igrejas de Apocalipse, Então, quem não conhece a história, vou dar um resumo bem rápido aqui, básico. Existiam 7 igrejas, na época do cristianismo, no início do cristianismo, e elas ficavam na Ásia Menor. E elas também são conhecidas como congregações da Ásia Menor, São 7 igrejas em 7 cidades, da qual Jesus, deu essa revelação para João, o apóstolo João, para ele escrever cartas para essas sete igrejas, para falar do que elas tinham feito, do que elas estavam fazendo, para elas, um alerta para essas igrejas, E através da vida de João, Deus escreveu 7 cartas, uma para cada igreja, E cada uma dessas igrejas tem características, E nós vamos aqui discutir as características dessas igrejas, E você fica atento e veja quem você é, Porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja, Então, qual dessas igrejas você está no momento, Então, vamos lá, as igrejas, as 7 igrejas, são a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas, da Ásia Menor. Hoje eu te pergunto, qual será você no momento dessas sete igrejas, Esteja atento às características dela e faça uma reflexão pessoal, literalmente, Bom, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, e ela tem como sua característica, porque ela fez um bom trabalho, porque ela rejeita o mal, e é uma igreja paciente, Mas Deus também mandou um recado para essa igreja, apesar de ser uma igreja que trabalhava, que era boa, que rejeitava totalmente o mal e que era uma igreja paciente, mesmo assim ela ainda precisava ser moldada, ela ainda precisava entrar nos trilhos do Senhor, ela ainda precisava ser modificada, transformada. Existia algo nela que ainda precisava mudar aos olhos de Deus, E muitas vezes, muitos de nós começamos a nossa caminhada assim. Nós começamos com Cristo, fazemos um bom trabalho, entramos em ministérios, nos envolvemos, aquele primeiro amor, aquela coisa tal. A gente começa a rejeitar o mal, começa a ter um entendimento através do Espírito Santo, a não pecar. Mas depois de um certo tempo, a gente acaba esquecendo daquele que nos deu o primeiro amor, que foi Deus. E aos poucos a gente vai se afastando, e isso é um perigo, Você tem que permanecer no fogo, você tem que permanecer na chama de Jesus. Não pode deixar essa chama se apagar ou ficar no meio termo, não. Ou você é quente ou você é frio. Não existe em cima do muro para Deus, Então, será que hoje você está assim? Você já teve um encontro com Cristo? Já teve manifestações sobrenaturais na tua vida, mas de alguma maneira hoje você não está mais com aquele primeiro amor, com aquela chama, com aquele fogo ardente de fazer as obras de Deus e estar com Cristo, Então é um alerta para você, para que você possa voltar para os caminhos de Jesus, E voltar a ter essa chama. Deus hoje está te dizendo isso: filho meu, volte a ter aquele fogo ardente, aquela paixão pela minha obra,
pelo meu nome e por tudo que envolve Jesus Cristo, né? E a segunda igreja é a igreja de Esmirna, né? Ela tem como característica ser uma igreja que suporta grande sofrimento, né? Uma igreja perseguida, né? E muitos de nós hoje podemos estar nessas condições. Talvez hoje você seja uma pessoa totalmente perseguida em todos os lados da tua vida, pessoas no teu trabalho, na tua faculdade, na igreja, porque pode ser que aconteça isso também, né? Enfim, na tua família, e você tem enfrentado grande sofrimento em relação a isso, e hoje eu te pergunto, né? Você tem perseverado, né? Você tem se mantido, né, no caminho de Deus, e Deus ele te diz hoje nessa tribulação que você tem passado, nesse momento turbulento, né, porque não é fácil, né, as pessoas serem perseguidas, não é fácil não. Olha, eu já fui perseguida e eu vou te dizer uma coisa, é difícil a gente conseguir manter o discernimento daquilo que quem é Deus na nossa vida. Dá vontade da gente explodir, jogar tudo pro alto e fazer coisas que não devem ser feitas. Mas deixa eu te dizer, nada disso vai valer a pena. Só vai fazer você momentaneamente se satisfazer, mas logo depois você vai perceber que não é correto, mesmo que você não esteja errado, porque quem é perseguido não é quem está errado. Está errado é quem está perseguindo, né? Mas você tem que entender que maior é o que está em você do que o que está no mundo, né? Você tem que ser luz e você tem que ser diferenciado, você tem que entender que você é separado por Deus. Se as pessoas estão te perseguindo, não é por você, lembre-se, é porque existe algo dentro de você que exala o perfume de Cristo. Existe algo dentro de você que causa inveja em outras pessoas. Existe algo dentro de você que faz os demônios dessa pessoa se manifestarem de alguma maneira. Que as trevas em que ela vive, a tua luz faz o confronto. E isso incomoda as pessoas. Não ache que é você que está errado. Não. Se você tem feito as coisas corretas, se mantido no caminho de Jesus, se você tem se posicionado, não é você que está errado, e sim as trevas que está tentando te assolar, tentando te derrubar, tentando fazer de qualquer maneira você cair, né? Mas persevere, não de forma nenhuma tente reagir da mesma maneira, trate com amor. É o exemplo que Cristo nos deixou. É difícil, muito, porque eu já passei por isso na pele e sei que não é fácil, né? Mas um dos conselhos que eu dou, e foi o que eu fiz na época em que eu fui perseguida, foi orar pela pessoa, orar e pedir a Deus que ela esquecesse de mim, que ela tirasse isso do coração dela, que ela tivesse um encontro com Cristo e que aquela maldição, toda aquela perseguição, ela fosse cancelada. E assim eu fiz e assim deu certo, e assim as coisas elas mudaram, né? E é o conselho que eu te dou. Nossa, eu fui muito perseguida no trabalho. Nossa, desde o meu primeiro emprego, eu fui operadora de caixa em uma rede de farmácia, e eu tive uma perseguição de uma pessoa que que ocasionou situações bem complicadas para mim, envolvendo até meus familiares, envolvendo até minha avó, que é uma pessoa que eu amo muito. E nossa, gente, vocês não têm noção do quanto foi difícil. Mas glória a Deus que Deus era na minha vida. Eu nem era convertida nessa época. Eu nem conhecia Cristo como eu conheço hoje, mas amava a Deus, né, e tal. E eu acredito que Deus já tinha um propósito, claro, na minha vida. E tive discernimento na época, e glória a Deus que não aconteceu aquilo que ela planejou, mas ela tentou, e de uma maneira bem complicada, sabe? E o que eu te aconselho é você
não revidar da mesma maneira, não fazer pior, mas sim orar pela pessoa. Depois eu saí desse trabalho e entrei em outro trabalho. E nossa, também aconteceram muitas perseguições. Mas muitas, nossa, era uma atrás da outra. Mas depois de me converter, depois de ter o entendimento da palavra, eu entendi que essa perseguição é porque em mim existe a luz de Cristo. Em mim existe Deus, em mim existe Jesus. E isso incomoda as pessoas. Não acho que o problema é com você, porque às vezes a gente se pergunta, poxa, eu devo ser uma pessoa ruim, o que tem de errado comigo, mas não é você que está errado, é a outra pessoa que está te perseguindo, né? Então eu aconselho você a orar sempre. Amém? Então vamos para a terceira igreja. A terceira igreja é a de Pérgamos. É uma igreja que tolerava a imoralidade. Ela era uma igreja que tolerava a idolatria, que aceitava as heresias, né? Então, neste caso aqui, essa igreja já era um pouco bem pesada, né? Assim, já era bem pesada a situação dessa igreja, né? E Deus exortou essa igreja, né? Ele não se agrada de nenhuma dessas características de idolatria, de moralidade, de heresia, né? É totalmente contrário às características de Deus e ele não aceita esse tipo de situação. Então, ela foi uma igreja exortada por Cristo. Se você percebeu, mesmo as 7 igrejas tendo características boas, elas tinham as suas falhas e seus pecados, e Deus, ele não aceitava esses pecados, mas mesmo assim ele tinha misericórdia, ele mandou avisar para que elas mudassem essas atitudes, né? E é assim Deus conosco, né? Ele entende quem você é e o que você faz e como você está. Ele não aceita suas situações pecaminosas. De forma nenhuma, Deus, ele vai mudar. Ele é santo e assim será para sempre. Porém, ele quer que você mude e ele te dá oportunidades para mudar, né? Então é assim conosco também. Então essa igreja de Pérgamos, ela tinha essas características cruéis, pesadas. E será que hoje em dia você tem sido assim também? Porque a idolatria não é só as imagens. Às vezes, eu não idolatro imagem. Não, mas às vezes você idolatra uma pessoa. Às vezes você idolatra o dinheiro, né? E cuidado, porque Deus não se agrada desse tipo de comportamento. As imoralidades desse mundo, o mundo tem apresentado tantas imoralidades para nós. A televisão, nossa, ela tem mostrado só perversidades, coisas que nos levam a contaminar os nossos olhos, né, de tanta coisa vulgar, tanta coisas explícitas, né? E Deus não se agrada disso de forma nenhuma. Então, se policie, se examine, veja o que você tem visto, o que você tem assistido, a quem você tem seguido, como você tem se comportado, o que você tem adorado, colocado em primeiro lugar, porque Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus é que tem que ser adorado. Preste atenção no que você tem feito e Deus te diz que você se converta, mude a atitude, né? Ele não se agrada disso. Arrependa-se enquanto há tempo, né? Porque ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Ele te avisa, vai te avisando. Mas chega um tempo em que o tempo se esgota, mas ele te avisou. E você talvez não tenha ouvido, não queira ouvir também. Arrependa-se enquanto é tempo, né? E então vamos lá para a quarta igreja. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, né? Essa igreja ela tem como características o amor, a fé, a paciência, né? Mas ela era uma igreja que tolerava a idolatria e a imoralidade também. Apesar de ser uma igreja que tinha amor e tinha fé, mas ela idolatrava coisas que não deveriam ser idolatradas. Colocava coisas como em primeiro lugar, no lugar de Deus, né? Então isso quer dizer o que para nós? Que não basta nós só termos fé e acreditar em Deus e ter amor, mas sim colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e sim que Deus seja o centro de nossas vidas, e sim que Deus tome as rédeas de nossas vidas, e cada passo que damos, Ele sim estará conosco, né? Então às vezes você pode estar assim,
cuidado, porque o julgamento ele vai acontecer e ele está próximo de acontecer. Então arrependa-se enquanto é tempo dessas suas atitudes. Mesmo que você ache que você tenha fé, que você tenha amor, que faça boas obras, se policie, né? Porque talvez em outro âmbito da tua vida tu tenha botado outras coisas em primeiro lugar, no lugar de Deus. Amém? E a quinta igreja é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes tem como características uma igreja morta, uma igreja adormecida, né? Olha, Deus, ele fala na palavra dele que se você tiver morno, ele vomita. É bem pesado pensar que Deus fala isso, mas é verdade, porque ele não te quer morno. Morno nem tá frio, nem tá quente, tá meio termo. Ele não te quer uma pessoa indecisa. Ele quer que você tome a posição de escolher a Cristo, de escolher a Ele, de andar com Ele. Ele não quer que você seja uma pessoa indecisa, né? Então, a igreja de Sardes era uma igreja adormecida, uma igreja morta, uma igreja que não tinha mais o ânimo, que não tinha mais o fogo de Cristo, a presença do Espírito Santo, a busca incessante pela palavra e pelo amor de Deus, pelas manifestações que Deus tem, as maravilhas que Deus tem para nos oferecer, né? Então, Deus te diz hoje, arrependa-se e se fortaleça, né? Porque quem for fiel vai receber as vestes brancas. Assim diz o Senhor para você. Se arrependa, né? Saia de cima do muro e tome uma decisão da tua vida. Tome uma decisão, mas uma decisão correta, né? Que vai te levar a receber as vestes brancas de Cristo, te reconhecendo como filho dele e te dando todas as maravilhas que ele pode proporcionar para você. Assim diz o Senhor hoje. Então talvez você esteja como uma igreja de Sardes, morno. Deus te diz, arrependa-se enquanto é tempo. Volte para o fogo do Espírito Santo. Volte a atuar na tua igreja. Volte para aquele ministério que você saiu. Volte a buscar a palavra de Deus. Volte incessantemente a orar. Volte a se ajoelhar. Botar o joelho no chão, cara no pó e reconhecer que só Deus é Deus na tua vida. Que você não consegue mais nada se não for com Ele. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, ela foi elogiada demais por Deus. Ela foi uma igreja que perseverou na fé. Ela foi uma igreja que obedeceu a Deus. Ela foi uma igreja que Deus elogiou bastante, né? A igreja que tem andado nos caminhos do Senhor, a igreja que tem entendido o caminho que Deus quer para nós, é uma igreja que tem perseverado, mesmo diante de tanta tribulação, ela perseverou até o fim, porque a palavra de Deus diz que se você perseverar até o fim, você vence, porque Jesus venceu. Então, foi uma igreja que estava no caminho reto, no caminho correto, foi uma igreja elogiada, foi uma igreja segundo o coração de Deus, foi uma igreja em que Deus olhou e se alegrou, né? Foi uma igreja que Deus disse, poxa, são meus filhos, de fato são meus filhos, né? Então talvez você seja essa igreja da Filadélfia. Olha, e eu declaro e profetizo para você que se você estiver em alguma outra dessas igrejas que eu falei, que você seja a igreja de Filadélfia, que você seja a igreja obediente, que você seja a igreja elogiada por Deus, que você seja a igreja em que Deus vai olhar e vai se alegrar e dizer, poxa, esse é meu filho amado, a quem eu tanto amo, né? Que você seja a igreja de Filadélfia que perseverou até o fim, mesmo diante de tantas tribulações, você perseverou, você continuou, você acreditou, você foi até o fim, mesmo quando as circunstâncias, elas não pareciam nada, né, a favor, mas você foi lá, lutou e conseguiu. Então Deus te diz, hoje pela manhã, né, que Ele te promete um lugar na presença dEle, né? Olha que interessante, você tem um lugar na presença de Deus, por ter perseverado, né? E você terá um novo nome, uma nova vida, e Deus te ama e Deus te olha
com amor, porque Ele se agrada daquilo que você faz, né? Glória a Deus por isso. E a 7ª igreja é a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que não teve nenhum elogio da parte de Deus, né? Infelizmente, ela foi criticada, ela tinha fé mansa, uma fé morna e estava em condições totalmente miseráveis, né? E talvez você possa estar nesse momento assim, miserável, no fundo do poço, sem esperança alguma, né? Em uma condição terrível. Mas deixa eu te dizer, não é o fim. Ainda há esperança para você, né? Porque existe um favor de Deus sobre a tua vida e só basta você entender o princípio da fé, ter fé e se arrepender e correr para os braços de Deus, porque Ele está apto, pronto, te esperando para que você se arrependa de tudo que você tem feito. Talvez você esteja mergulhado nos vícios, talvez você esteja totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas o que Deus te diz hoje é que ainda há esperança para você. Tenha fé. Se você está ouvindo essa palavra, se você se encontra como essa igreja, Deus te diz hoje, se arrependa, volte para mim, porque o que eu tenho para você são caminhos corretos, são caminhos santos, caminhos de luz e de paz. Essa miséria que você tem vivido, essa miséria humana que você tem passado, que o inimigo tem te colocado e te envergonhado e ele tem rido da tua cara o tempo todo porque ele faz de você o que ele quer, o boneco de fantoche. Deus te diz, olha, ainda há esperança para você. Vem para mim, porque eu te mostrarei o que eu sou, o dono de tudo. Amém? Que essa palavra tenha edificado vocês, que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês. Espero que vocês possam fazer uma reflexão. E quem é você dessas 7 igrejas do Apocalipse? A paz de Cristo esteja com todos vocês e até o próximo vídeo.